Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Boa tarde, 13 horas 34 minutos do dia 9/9 de 2014. Comigo, Thiago Meyer Mendes, porque o Francisco Medeiros está por aí perdido na campanha política, eu imagino. Hoje é o dia muito esperado para os consumistas do planeta, o dia do lançamento do iPhone 6. E a gente conversa sobre os sonhos das pessoas neste programa. A gente também conversa sobre a turma do Dionísio, que faz uma apresentação dia 12 na cidade. A gente conversa sobre a repercussão da reportagem da Nicole sobre os pontos turísticos de Santo Ângelo e mais alguns assuntos aqui. O nosso primeiro assunto é uma das postagens do nosso site. Para quem ainda não viu, eu recomendo. Será que a sociedade de consumo caminha para o seu fim? Pois uma das maiores fontes poluidoras do planeta, as pilhas, pelo menos uma empresa francesa está lançando uma pilha no tamanho, ela começa com a pilha pequena, não a pequenininha, a pilha AA, que a promessa de durar para sempre. Sobre esse assunto tem uma postagem no nosso site, tudo explicadinho, até se o internauta quiser comprar a pilha, pode já comprar, embora a procura mundial do produto, Thiago, seja grande, né? Mas a gente que muitas vezes falou sobre isso aqui, sobre obsolescência programada, essas coisas, é uma boa notícia, né? Porque afinal de contas está aí. A partir de outubro poderemos ter uma pilha que não precisa nem ser carregada mais. Com certeza, Fábio. Boa tarde para os rádio ouvintes e para os espectadores da Novos Horizontes TV. Eu vejo que não é o fim da sociedade de consumo, ela vai se reinventar, porque só há uma coisa que preenche as pessoas nessas vidas tão vazias, é consumir, né, Fábio? Então, cada vez mais as pessoas acham que ter é ser, e sempre me lembro o filme Clube da Luta, que é uma frase genial, que é: quanto mais coisas você tem, mais as coisas tem. Né? Mas essa notícia da pilha é muito interessante, porque desde o ano passado nós já temos uma lâmpada, que ela é eterna, ela custa $100, mas ela tem capacidade de 30 watts e ela duraria para sempre também. Então essa já é o segundo item de consumo diário, e as pessoas já pensam, não, mas já hoje em dia não se usa tanta pilha. Quem sabe no nosso meio não se usa tanta pilha, mas ainda é uma coisa... Não, mas, por exemplo, essa ideia desse conceito, o cara que inventou, deixa eu encontrar o nome dele aqui, Rugy Baghetti é o nome dele. Ele pensou o seguinte, ele foi mudar o canal, pegou o controle remoto, foi mudar de canal e o controle não funcionou. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo aí. E ele pensou, tinha que existir uma coisa que para a pilha não faltar nessas horas. E ele imaginou justamente a questão do movimento, que o controle remoto a gente passa jogando ele de um lado para outro. Esse movimento de sacudir o controle remoto que faz com que a pilha seja carregada. Na postagem no nosso site tem inclusive o link lá para o site francês explicando toda essa história. Para nós, assim, garimpando curiosidades, garimpando pautas positivas aí, é muito legal a gente encontrar alguma coisa nesse sentido, né? Embora a gente duvide que essa empresa consiga distribuir para o mundo inteiro essa série de pedidos que estão sendo feitos aí até outubro. E como a gente vinha conversando nesse programa, Fábio, isso é uma tecnologia que existe há muito tempo. Eu lembro, agora você falando com o funcionamento, né, que é a mesma forma como funcionavam os relógios há 70 anos atrás, aqueles relógios que não precisavam pilha. Os automáticos, né? Que você, pelo movimento do pulso do caminhar, ele ia se recarregando. E nunca precisava de uma carga ou de uma outra pilha. No máximo dar corda por 1 ou 2 minutos. Então, é algo que vai revolucionar, com certeza, até porque a pilha tem lítio e mercúrio, né?
e isso faz com que a poluição do meio ambiente e a degradação seja muito grande. E isso me lembra também que já tem celulares que se recarregam em 1 minuto. Né? Você conecta ele na tomada e em 1 minuto ele já está pronto, 100% de bateria novamente. Vamos ver até onde isso é durável. Já existem fotocélulas de lítio da grossura de um papel. Você estava falando com um amigo meu que é da área da ciência da informação e da ciência da computação. E ele trabalha muito com a tecnologia. E ele estava me falando que já existem esse tipo de baterias que agora se fala em revestir os aparelhos eletrônicos com elas. Sendo que o aparelho eletrônico teria muito mais autonomia e ele poderia receber outras fontes de energia, como calor, ou mesmo transformar até o vento em capacidade elétrica. Então, quem se interessou por esse assunto, vai lá na nossa área de notícias, novoshorizontesfm.com/notícias, e no Mundo NH temos esta postagem, inclusive com trechos da entrevista do cara que inventou essa história. Pois hoje, desde cedo, desde a meia-noite de hoje, pessoas estão no mundo inteiro, nas lojas da Apple aí, esperando para comprar o iPhone 6. Eu observo isso e, baseado em algumas conclusões, reflexões minhas dos últimos dias, é lamentável que grande parte dos jovens deste planeta, sejam eles brasileiros, norte-americanos, tailandeses, coreanos, franceses ou até australianos, que vivam com poucos objetivos na vida. Eles conseguiram conquistar muito cedo uma estabilidade financeira, inclusive aqui no Brasil. Nós temos exemplos de jovens na faixa dos 20 anos que colocam no bolso o orçamento de nós 5 aqui nessa sala, por exemplo. Né? Eu particularmente conheço já algumas pessoas assim, com 20 anos, que estão ganhando 20 e poucos mil reais trabalhando aí em áreas novas. O que essas pessoas sonham? Essas pessoas, a casa própria elas praticamente já assumiram, já têm. O automóvel, por viver em cidades grandes, elas optaram não ter. E sobra daí muito pouca coisa para se consumir. Então elas sonham efetivamente nesses gadgets que não trazem dentro de si a felicidade. Thiago Meyer Mendes. É que ele senta aí nesse teu lugar, né? Hoje eu tomei o lugar do Francisco aqui. Mas isso que você falou, eu acho bem interessante. Primeiro ressaltar, eu não sou contra pessoas ganharem bem. Sem dúvida nenhuma. Sei que tu também não é, mas sim a esse abismo que existe. No Brasil, o abismo social que existe entre quem ganha menos e quem ganha mais no funcionalismo público, ele chega a 43 vezes. Na Alemanha, 4,2 vezes. Então, depois eles perguntam por quê? Porque uma reforma social é importante. Uma reforma social não pode ser confundida com socialismo, e sim com uma economia social. E a economia social é diminuir essas questões. Porque em países de primeiro mundo, os filhos dos juízes e os filhos das pessoas que, às vezes, são garis, estudam na mesma escola. E elas vão ter a mesma oportunidade de saída. Claro que milionários sempre colocarão seus filhos em Oxford, em escolas, na escola americana, lá de São Paulo ou de Porto Alegre, que custa 5 mil reais a mensalidade. Isso sempre existirá. Entretanto, nós temos que trabalhar para que as pessoas comuns, para que a classe média, para que a classe baixa e que a classe alta, pelo menos do funcionalismo público e suas afluentes dos serviços, sejam mais próximos, né, Fábio? E o que você fala, né? Me lembra uma música do Engenheiros do Havaí 92, que estamos cheios de vidas tão vazias, né? Sim. Então, isso na verdade, como eu já falei, eu postei no meu Facebook uma questão que as pessoas não têm mais com o que se preocupar, além de si mesmas. E as pessoas criam uma vida em torno de si, dão nomes de pessoas para os seus animais, porque eles querem proximidade com quem eles podem controlar.
E por isso que cada vez mais o cachorro não se chama Rex, e sim se chama Thiago. Certo. Né? Então, isso faz com que as pessoas... Que nem aquele desafio do sem make lá. Aquilo lá era um jeito das mulheres implorando, pedir... alguém, olha, me diz que eu sou bonita mesmo sem isso aqui. Ou então não tinha o que fazer, não queria essa questão. Não era essa questão de receber elogios, mas não tinha o que fazer e vai tirar uma foto sem... Como se fosse uma coisa do outro mundo. Como as pessoas acordam sem maquiagem. E parece que é algo super diferente, você está mudando o mundo fazendo isso. Ou aquele desafio do balde de gelo, as pessoas só saíam, achavam que estavam mudando o mundo e só saíam molhadas. Não, né? e se molhavam e não, a gente até fez uma postagem sobre isso, não entendiam efetivamente o que claro estava que por trás daquilo. Não sabiam nem qual era a doença. E não pagavam, né? Porque aquilo teoricamente tinha que se fazer a doação. E não sabiam a doença. Então é triste ver as pessoas enchendo suas vidas com um celular, ou seja o que for, que vai te trazer um gadget novo. Algo, ou vai aceitar um aplicativo novo. Grande coisa, na verdade você não usa 1/3 da capacidade de todos os eletrônicos que você tem. Você não usa 1/3 do seu micro-ondas, você tem micro-ondas desde 2000. Sim. As pessoas ainda não sabem colocar o horário certo em relógio de carro e no DVD. E as pessoas estão comprando celulares novos e novos. E sem falar, assim, que tá aqui ainda, a gente, em determinadas rodas, em determinados momentos, a gente vê as pessoas conversando. Eu hoje, no final da manhã, eu tive que ficar aguardando em frente a uma unidade bancária da cidade e presenciei o encontro de 3 cidadãos conversando sobre questões, assim, muito interessantes até, aquela espiada de ouvido, assim. Os 3 falavam que do quilo do quarto do boi, né? E a vantagem que é de tu comprar um quarto inteiro e dividir com os familiares, dividir com... Mas eu pensei, que legal esse assunto, né? Assim, à distância não me meti. Por outro lado, a gente numa sala de espera de um aeroporto, de qualquer aeroporto do país, a gente vê pessoas brigando com essas maquininhas infernais aí, tentando conseguir um sinal, tá escrito lá, bem grande, lá que tem Wi-Fi de graça, mas com 200 tentando acessar, ninguém consegue acessar bosta nenhuma, e fica com aquelas caras de idiotas agarradas naqueles aparelhos, sendo que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Né? Então, isso acontece também nos bares, acontece em tudo que é lugar. Né? Que saco isso. Eu acho que no bar isso é uma coisa que a gente vê, que eu acho tão ridículo. Você vai num local social, que você deveria conversar com outras pessoas, e às vezes tem 4 pessoas na mesma mesa, cada uma está conversando no WhatsApp. E dizendo que ali tá legal. Mostrando pros outros bobão que estão lá do outro lado, vendo isso, para que querem que as pessoas curtam isso, sendo que lá naquele momento tá um saco aquele ambiente. Como diria uma frase comum do Facebook, a coisa tava tão legal que eu até esqueci de postar no Facebook e tirar fotos, né? Muito bem. Vamos ao intervalo do Café Missioneiro e em seguida eu retorno com o meu bate-papo com o Thiago Meyer Mendes. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Oi. Apareceu? Ok, pois no intervalo... Eu estava no celular, desculpa. No intervalo nós falávamos sobre algumas situações ainda sobre este assunto aí, da influência do celular nas relações. O Thiago contou uma história impublicável aqui de um casal que se conheceu num bar super conhecido da cidade e tal, que ele disse que tem vergonha de contar, muito bem. Pois eu digo que é verdadeiramente um absurdo mesmo a gente deixar de ver as pessoas cara a cara e resolver utilizar equipamento. A gente vê em partida de futebol, cara, nos closes, esse na torcida, tá o cara lá
Isso aí, tu disseste que isso é a tentativa de sermos onipresentes, é isso? Não, participar de tudo ao mesmo tempo. Não importa quão longe esteja o que você quer participar, mesmo assim você quer estar lá. As pessoas não entendem que às vezes elas precisam se privar de algo para ter outra. Cada vez mais existe essa dificuldade em entender que nós não podemos ser tudo. Nós não podemos participar de todas as conversas, nós não podemos ser engraçados o tempo todo, nós não podemos ser felizes o tempo todo, nós não podemos ser politicamente corretos o tempo todo, sob o perigo de sermos chatos, né? Então a gente tem que falar o que é a verdade, às vezes. Nós temos que nos indispor com as pessoas, sob pena de ficarmos cada vez mais bunda moles, né? E quanto a... Eu imagino que só faltou alguém entregar um smartphone pro Fred durante a Copa, né? Que ele tava em posição de estar lá. Deveria ser. Pois uma pergunta que eu faço: por que a cerveja não vem em garrafa plástica? Essa é uma pergunta que eu entrei no Yahoo Respostas lá, desde 2007, tem muita gente querendo saber por que isso acontece. Mas seria o fim da picada, né? Seria um desrespeito total com a cerveja, daí é pra acabar, né? Tem uma postagem no nosso site aí, que eu fui atrás de uma pesquisa da Unicamp, que está sendo criada uma garrafa especial aí, de plástico, que pode ser que seja usada para cervejas. Daí seria realmente o fim, né? Por enquanto, a resposta é muito simples. O plástico altera o gosto da bebida. Sim. O material é mais poroso do que o vidro e o alumínio e, portanto, ele não é utilizado. Né? Até por causa disso também, essa questão do... a gente sempre vê que os cascos de cerveja, exceto da Heineken e de uma ou outra que é branco, mas normalmente os cascos 600 são daquele marrom, porque aquela cor absorve menos luz. E como antigamente ficava muito tempo estocadas as cervejas, elas não alteravam tanto gosto. Tanto que a Heineken ela tem um cheiro diferente e até um gosto de um pouco diferente, porque eles decidiram que uma das marcas registradas dele ia ser a garrafa verde. E isso faz com que absorva mais sol, logo haja uma espécie de apodrecimento dentro da cerveja que tem aquele cheiro. E no Brasil eu não duvido que daqui a pouco vão estar vendendo cerveja até em garrafa de PET 2 litros de coca, porque já desrespeitaram a cerveja botando milho nela, né? Desde 2005 no Brasil foi aceito até 40% de milho na cerveja, o que é um absurdo, não é nem cevada, sendo que o Brasil pode produzir cevada. Rio Grande do Sul tem um terreno fértil para produzir cevada, mas não, vamos fazer com milho para deixar a cerveja pior, mas mais barata a curto prazo. Pois existe, na verdade, os grandes fabricantes que estão querendo isso para facilitar a comercialização em grandes festivais de música, blocos de carnaval, estádios, festas, e é isso aí. E quem gosta mesmo da gelada clássica, da garrafa escura, poderá ficar cada vez mais difícil. Eles poderiam fazer pelo menos uma política assim: as primeiras 3 cervejas são na garrafa de vidro, daí depois bloco de carnaval, festival de música, coisa serve, daí serve no copo já, os caras vêm de galão e servem no copo, né? Pois eu falo isso porque a cerveja está subindo aí novamente, então em alguns mercados aí já está de preço novo, e isso aí é sempre uma preocupação, né, de um setor do proletário, aí, né? Do o contribuinte sofre com isso. Pois eu até domingo fui ver o jogo da NFL de futebol americano. Aonde? Na ESPN. Ah, tá. E comprei 3 cervejas, 3 Bramas e uma Brahma Mouse Beer, e me custou R$24. Eu achei um absurdo. Tu acha caro isso? Mas tá louco, isso aí não... Assim, desse jeito vou ter que tomar Drures. Muito bem. Pois, seguindo aqui, na verdade seguindo coisa nenhuma, são 13 horas e 58 minutos. É complicado a gente ter um ritmo normal nosso aí, e a gente com este programa reduzido acaba
Agora temos que acabar e deu pra bola. Eu espero que os ouvintes, pelo menos, já que estão encurtando o nosso tempo, né? Que os ouvintes estejam escutando propaganda eleitoral para votar consciente daqui a 4 anos, saibam quem votou, né? Lembrem. Porque é uma das coisas que depois que as pessoas adoram reclamar, mas não lembram para qual deputado federal, deputado estadual votaram e sequer sabem as metas, sequer do senador. Esses dias eu estava perguntando para algumas pessoas e elas me responderam, vou votar nesse ou naquele, e não sabiam nem qual era a diferença de propostas entre um senador e outro, sendo que nós temos 2 mais votáveis, né? Então é tão fácil isso, ou os presidenciáveis, ou os governadores, pelo menos que fazem tanta diferença, era bom que as pessoas dessem uma olhada nas propostas e tivessem um pouco de dúvida. Muito bem. Eu tenho uma última informação. Na sexta-feira, ocorre a primeira interiorização regionalizada das subseções das missões da OAB Rio Grande do Sul. Toda a cúpula da OAB estadual estará na URI, no prédio 5, a partir das 8h30 da manhã, para reuniões de trabalho em diversos segmentos. Inclusive para os advogados que não sabem como funciona o Tribunal de Ética e Disciplina, por exemplo, da OAB, da direção da OAB, o presidente do TED, o senhor Fábio Scherer de Moura, e mais uma super equipe aí, passando pelo presidente da OAB Rio Grande do Sul, o Dr. Marcelo Bertolucci, enfim, o Ricardo Breyer, uma turma grande vem aí, né? É muito importante esse trabalho, porque demonstra a boa vontade da OAB trabalhar no interior. A OAB ela é um órgão muito poderoso, é um órgão que faz a diferença no Brasil, é um órgão não governamental, mas que tem muito poder pela quantidade de pessoas que engloba e também pela quantidade de conhecimento técnico na área do direito que a OAB tem, né? Por óbvio, teria que ter. E isso faz muita diferença. Então é importante nós participarmos, os advogados aqui participarem para levar problemas daqui para serem trabalhados em todo o estado e termos um contraponto, porque os advogados de Porto Alegre, eles têm desconto em diversas lojas, eles têm hospitais, atendimento diferenciado em hospitais, desconto para passagem de avião, várias outras coisas que nós não temos no interior. E nós temos que começar a fazer isso, porque isso, de um jeito ou de outro, afeta toda a comunidade santo-angelense e regional. Pois amanhã, dia 10, quem estará comigo aqui no Café Missioneiro é o pessoal da pedagogia, que, através do seu coordenador, Sênio Bacvei, e mais outros professores que irão abordar o papel da educação com um pano de fundo para a atual situação aluno versus professor. E é um assunto bem atual e tem muitos casos aí envolvendo até violência entre alunos e professores. Este é o tema do nosso programa de amanhã. Muito boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.